Bom dia. Bom dia. Bom dia. Deixa eu só abrir nosso livro aqui, gente. Bom dia. Bom dia. Deixa eu admitir no pessoal aqui. Tá linda, Bianca, tá linda. Nem precisa arrumar mais. Deixa eu tentar abrir aqui o livro. Tá meio complicado. Gente, o nosso VH de filosofia tá um pouquinho longe, é só no final do mês. Mas se a gente achar que é ok, eu já posso hoje dar aquela revisada pra gente já saber o que que vai cobrar, o que que vai cair, o que que vocês acham. E vocês já terem o conteúdo aí guardado pro VHA. Muita ótimo, professor. Bom que estudo depois. Pode ser assim? Hoje a gente já fala já o que que vai, o que que não vai. Ok? Pode ser assim? Mesmo que Pode seja ser. muito adiantado? A gente já faz uma revisãozinha aqui. Alguém tem algo a contestar? Porque senão depois na outra semana... Ah, não. Tem uma semana ainda antes da prova, né? Mas aí vocês têm problema de ser muito antes, assim? Tem umas 2 semanas ainda. Não, né? Então vamos fazer isso logo, porque a gente já tira... Já termina com isso aí. Deixa eu só pegar aqui, compartilhar o livro. Tentar abrir, né? Vocês sabem que vai ser pelo Google Forms, né? Então, lá pelo conteúdo que nós enviamos para vocês, é um conteúdo super extenso. E agora a gente vai, né? Ou seja, focar em qual é o conteúdo mesmo que nós vamos estar trabalhando. Deixa eu só abrir aqui. Pra mim, foi você mesmo que fez as questões? Sim. Beleza. Deixa eu abrir. Compartilhar. Peraí, hein? Então, deixa eu só aqui observar. Primeira questão, então, nós vamos lá para a página 67, no capítulo 9. Primeiro conteúdo. Todo mundo na página 67. Capítulo 9 aqui, transcendência e imanência. Ok? Nossa primeira questão, ela vai estar focada nessa região aqui do nosso livro. Ó. Tô marcando aqui. Tá? O que nós temos que saber em relação à nossa primeira questão? Pera aí que o povo tá entrando ainda, gente. Então, nós vamos estar cobrando o nosso capítulo 9, vamos estar falando sobre essa questão da transcendência e da imanência, né? Que é claro sobre essa questão da relação da metafísica. E vamos focar no pensamento de Benedito Spinoza, tá? Filósofo que vai falar sobre essa questão da diferença entre as discussões, né, do que seria imanente e o que seria relacionado à metafísica, né, o transcendente, o imanente, aquilo que está além, aquilo que está próximo. Então, o que a gente tem que lembrar, né? Spinoza, então, ele foi um filósofo holandês e ele acreditava, diferentemente das outras religiões que já estavam vindo ao longo do tempo, que Deus, que a figura de Deus, era uma figura, ou seja, ele tinha essa relação, ele acreditava, quando ele abraçava e falava
no sentido de abordar o conteúdo Deus, ele falava que Deus, de certa forma, ele era imanente ao mundo. O que quer dizer isso? O imanente é o concreto, é aquilo que eu peguei, senti, tô vendo, tá próximo, imanente, tá? De que forma que ele conseguia explicar essa figura do Deus imanente? Por que ele acreditava, né, que Deus tinha essa característica, né? Então ele falava que, na verdade, Deus não era aquela figura metafísica, longe, distante, transcendente. Ele era imanente porque ele estava dentro do mundo, né? Então ele vai falar que Deus, de certa forma, estava imanente à natureza, ou seja, que Deus era a própria natureza. Não tem aquela questão quando a gente chega próximo da natureza, a gente vê uma paisagem maravilhosa e as pessoas falam, nossa, como Deus é maravilhoso. Não tem isso. Sabe essa situação? Isso é avisar e afirmar a imanência do ser divino, de Deus. Então, no entendimento de Spinoza, na sua concepção, Deus é aquilo que está relacionado à nossa realidade. Tudo, Deus, então, seria a soma de tudo aquilo que existia. De maneira concreta, de maneira que eu estou vendo, estou observando Deus. Oi, pode falar, Matheus. Eu posso afirmar que Deus é a natureza, então? Sim, também. Tá. Ok? Então, por esse motivo, mas isso no pensamento de Spinoza, tá, Matheus? Não, sim. Então, Benito Spinoza vai afirmar, então, que essa ideia, essa concepção divina de Deus está relacionado à doutrina panteísta. Ou seja, quer dizer que Deus está em tudo. Quando a gente fala do panteísmo, Deus é a natureza, Deus é aquilo que eu vejo, Deus é aquilo que está próximo à minha concepção. Ok? Então, esse é essa primeira ideia, primeiro conteúdo. Então, é o destaque aqui, que quando a gente fala sobre a ideia de Spinoza, é o que a gente está destacando aqui. Ok? Dúvidas? Inquietudes? Posso passar? Uhum. Vamos lá, hein? Depois, aqui na página 68, bem tranquilo. Pessoal que está chegando tarde aí, que não sabe o que está acontecendo, nós estamos fazendo a nossa revisão na nossa VHA de filosofia, tá? Quem chegou tarde, quem tem dúvida, depois, como está sendo gravada a aula, vocês olham depois, tá? Aí pode fazer quando quiser, se estiver mais próximo da prova, pode olhar de novo. Então, a outra questão, nós vamos estar falando sobre a religião dos 3 livros. Então, nós temos que compreender a correlação entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ou seja, que elas nasceram, de certa forma, de uma religião que era proveniente lá do Oriente Médio, né? Entendermos que elas são as maiores religiões monoteístas do mundo, o que elas compartilham entre elas, né? Que é crença na imortalidade da alma, de certa forma acabam pregando, né, essa solidariedade entre os seres humanos, por mais que isso não aconteça, né? É igual aquilo que a gente fala assim, né? Jesus é massa, o problema é o fã-clube dele, né? Que traz muito problema. Mas Jesus é gente boa pra caramba, né? Hoje a gente tá tendo problema com o fã-clube. Então, é falarmos muito sobre essa figura e dessas relações entre essas religiões, ditas religiões do livro, que nós falamos do judaísmo, cristianismo, islamismo, né? O que as aproxima, de certa forma, né? Deus é o criador, Deus é o eleito, né? A ideia do Messias que veio salvar, né? Elas têm algumas correlações, mas, de certa forma, todas elas têm um livro sagrado e as doutrinas, os dogmas dessas 3 religiões são baseadas nesse livro, mas que, no resumo, todas elas pregam muito a questão da solidariedade entre os seres humanos e, como recompensa de um bom comportamento aqui na Terra, o acesso ao paraíso. Essa questão é uma questão que nós trabalhamos, então por isso que a gente cobra em forma de questão, mas é quase de senso comum, né, gente? Não é algo assim que... É o senso comum, a gente já compreende, a gente já entende as características, né? O que elas dizem, como que elas... Não é algo de novo,
falarmos para vocês sobre o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, né? Todas elas em seus livros têm a base pentatêutica, né? Os seus 5 primeiros livros, tanto no Alcorão, como na Bíblia, como no Torá, iniciam-se por Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômicos. Todas elas, né? A base do início, do princípio, então, é o mesmo. Ok? De boaça? De boa. Então tá. Alguém com inquietude, perdido, dúvida? Não? Vou dar a ideia que tá todo mundo compreendendo, tá de boa aí, hein? Seguindo então, hein? Ah, professor, Oi. você disse essa questão aí dos 5 livros iniciais. Eles têm todos esses 5 os mesmos nomes em qualquer das religiões, é isso? Uhum. Ou eles são Você É a disse mesma aí história. é É o mesmo praticamente. livro. O mesmo, o mesmo, o mesmo. Ah, eu achei que era a mesma coisa, só o nome. Não, não, é igualzinho, a É mesma igual. história. É. Ah, beleza. As 3, ok? Beleza. Próximo, então, nós vamos lá para nossa página. Deixa eu achar. 71. Nós estávamos falando muito sobre a figura, né? Ou seja, o posicionamento dos filósofos em relação a essa ideia do transcendente, do imanente. E aí nós vamos falar sobre um conceito da filosofia aristotélica, que é muito importante para compreendermos essa ideia e o desenvolvimento do entendimento do que Aristóteles tem em relação à figura de Deus, tá? E aí falando de Aristóteles ainda. Então a gente pode destacar essa primeira parte aqui que eu marquei e essa parte aqui de inferior também, ok? Da 71, então, ó, aqui e aqui. Aí a gente tem que estudar isso para nossa avaliação, tá bom? O que está falando aqui, gente? Aristóteles, ele acredita na realidade desse ser transcendente, não imanente, tá? Tá longe. Aquele ser, o Deus transcendente, tá? Aristóteles, gente, ele vai, ao tentar conceber a sua filosofia, ele fala que a nossa vida e o desenvolvimento da nossa sociedade, que tudo que está ao nosso entorno, é como se fosse uma fileira de dominó. O que quer dizer isso? Ação e reação. Então, aquilo que eu faço vai afetar diretamente a Flávia. E aquilo que a Flávia faz vai afetar diretamente o Matheus. Aquilo que o Matheus faz vai afetar diretamente a Bianca. E a nossa vida e as coisas que estão no entorno da nossa sociedade é como se fosse uma fileira de dominó. O que quer dizer isso? As nossas ações vão influenciando no outro, e o outro vai praticando ações, vai falando no próximo, e aí todo mundo influencia em todo mundo. E é uma sociedade onde a gente vive num movimento das coisas de um afetando o outro. Ok? Em resumo, ele fala isso. E aí ele dá o exemplo de uma fileira de dominó. Não é assim que acontece uma fileira de dominó? Uma situação em cadeia, que uma coisa vai influenciando a outra? Só que Aristóteles falava assim, ok, se a nossa vida, a nossa sociedade, se as coisas que estão no nosso entorno é uma fila de dominó, quem foi que fez o primeiro movimento? Qual foi a primeira causa? Né? Ou seja, quem foi que iniciou todo o processo? E aí ele fala que para que exista o movimento, o que é que movimenta as coisas, gente? É um motor, não é isso? Não é o motor que faz as coisas se movimentarem? Então, ele fala que a primeira causa, o primeiro movimento, o primeiro toque, ele relacionou-se àquilo que ele vai chamar de motor imóvel, que seria Deus, que seria a figura desse ser transcendente. Ou seja, é este motor imóvel que é a primeira causa das coisas, né? Que ele é extrafísico, que ele é eterno, que ele é incorruptível, ele é imóvel, ele é puro, e foi ele que iniciou o processo, foi ele que é a primeira causa, ou seja, ele é o princípio, ele é o que movimenta o mundo, que inicia, que dá o primeiro peteleco ali na primeira pecinha de dominó para acontecer esse movimento todo. Então, ele fala de maneira metafórica,
fala da primeira causa, e na concepção aristotélica, essa primeira causa seria, então, Deus. Ou seja, essa figura transcendente que, de certa forma, ela está presente, de certa forma, em toda a nossa sociedade, diferentemente um pouco do Deus cristão, porque o Deus cristão, no mesmo momento que ele é transcendente, ele está longe, ele é imanente. De que forma o Deus cristão se torna imanente, gente? Na figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi osso, não foi carne, não foi palpável e não veio à Terra. Então, a religião cristã, diferentemente da hebraica e da islâmica, né? Ela tem essa característica de, ao mesmo tempo que ela tem um Deus transcendente, ela tem um Deus imanente. E a imanência vai se caracterizar na figura de Jesus Cristo, tá? E Aristóteles vai falar que realmente existe esse ser transcendente e que esse ser, ele se destaca, ele se estabelece na figura daquilo que ele chama de motor imóvel, que é a primeira causa, é aquele que inicia o movimento. Tranquilo? Inquietudes? Nós já falamos sobre isso, né? Mas de boa em relação a isso? Ou tipo assim, professor, não sei nem do que você está falando. Tranquilo, pô. Tranquilo? Ok. Tranquilo. Vamos lá, então. A nossa VH só tem 7 questões, tá bom, gente? E aí... Mas eu acho que vale 20 pontos igual. Depois, nós temos lá que... Deixa eu encontrar. Página... Ah, ok. Legal. Página 74. Franklin, você não vai cobrar o capítulo 8, não? Porque você eu mandou falando. eu mandei, mas na hora de elaborar a prova, eu acho que eu acabei não cobrando, não. Eu vou cobrar o que eu marquei aqui, tá bom? Prestem atenção, hein, gente? Então, se eu não marquei nada no 8, porque eu acho que eu não fiz, não, no 8. Eu fui elaborando as questões, e aí não precisou nada do 8. Tipo assim, teve já conteúdo. Eu sei que você começou no 9, eu falei, É, será que é o 8, eu não? pulei um pouco o 8. Vamos lá, gente. Aqui nós já estamos no capítulo 10, não é isso? Deixa eu ver aqui. Capítulo 10. A filosofia de Santo Agostinho nós vamos estar cobrando dentro da nossa VHA também, né? Então vamos falar muito sobre a questão da figura de Santo Agostinho, que era um peregrino, na verdade, que de certa forma ele foi muito importante para o desenvolvimento das teorias filosóficas e da estrutura dos conceitos e dogmas da própria Igreja Católica durante a Idade Média, né? Falarmos da história dele, a construção, que antes ele era um mundano, um louco, na verdade, mas a sua mãe era cristã, o seu pai não, o pai era pagão, né? E aí ele, de certa forma, vai ter contato com a figura do filósofo Cícero e, pouco a pouco, ele vai começar nessa imersão dentro da filosofia, tá? Ele vai transformar a sua postura e, de certa forma, vai chegar até o cristianismo e vai começar a tentar explicar as relações entre religião e filosofia, entre fé e razão, tá? A ideia dele era, de certa forma, buscar uma explicativa racional para a fé, para a existência divina e de Deus, tá? Então, esse que era o objetivo de Santo Agostinho, e é isso que a gente tem que saber para a nossa VHA, ou seja, de certa forma, ele se estabelece dentro da nossa sociedade e tenta buscar uma explicação racional para a existência de Deus, para a fé divina, não é verdade? Essa filosofia que depois vai acabar sendo desenvolvida principalmente nos mosteiros, não é? Outro dia eu estava vendo e parece que eles fizeram uma... Como é que fala quando grava um filme de novo que já foi gravado? Esqueci como é que fala. Já foi gravado... Eu acho que é remake. Reboot. É remake, né? É remake. Eu acho que é remake Reboot. mesmo, né? Reboot? Remake é quando eles pegam e fazem de novo.
Mas é Pode exatamente ser. isso. Existia o filme e eles fizeram o mesmo filme, mas com uma questão mais moderna. Então, no meio do cinematográfico é reboot. Reboot? Gente, eu nunca Isso. escutei essa palavra na minha vida, eu jurava que era outra coisa. Mas enfim, então fizeram esse reboot ou remake de um filme que se chama O Nome da Rosa. E tem muito esse filme. Tem muito a ver com o nosso conteúdo da filosofia que nós trabalhamos aqui agora, quando a gente trabalha religião e Idade Média. Só que eu não tinha passado para vocês antes, porque o filme era antigo, da década de 90, e era pesado, com a imagem muito ruim e tal. E como eles fizeram esse, vamos dizer assim, esse remake, né? Eles. Eu vou procurar. Se eu conseguir baixar, eu vou salvar o link no meu Google Drive, vou disponibilizar o link para que vocês possam assistir, ok? Porque o filme é muito bom, além de ser muito bom, ele tem muito conteúdo histórico, filosófico, tá tudo ali. Fala a história dos monges copistas e os livros proibidos durante a Idade Média. É um filme muito excelente, ok? Beleza. Continuando. Deixa eu ver aqui se eu encontro no YouTube aqui. O novo, né? Porque o velho não. Nós temos aqui o antigo. O antigo tem até aqui, ó. Deixa eu ver. Exatamente. Mas deixa eu ver se eu acho o trailer. Depois eu vou passar aqui para vocês. Ele é de 1986. Eu pensei que era da década de 90, nem isso. É da década de 80. Nossa, não tem nem trailer aqui. Ou tem? Ah, tem. Deixa eu ver. Não. Não tem trailer, não. Tem só um pedaço de um filme. Bom, eu vou procurar depois direitinho e depois qualquer coisa eu passo para vocês, tá bom? Quem tá chegando agora, que eu vi que algumas pessoas solicitaram aí a entrada. Lembrando que nós estamos fazendo a nossa revisão do conteúdo do VHA, ok? Se perdeu a aula, olhar depois a gravação no YouTube para poder fazer as anotações. Qualquer dúvida, vocês podem ir me perguntando, tá bom? Então, tranquilo aqui em relação a Santo Agostinho, gente? Alguma dúvida, inquietude? Não? Ok, então. Muita gente com a câmera desligada, hein? Vocês não receberam lá um bilhete que tinha que estar com a câmera ligada? Se depois a escola fica cobrando isso da gente. Eu tô pelo PC. Eu também. Mas se o senhor quiser, eu entro aqui no celular. Aí você me Não, vê. não, gente, não sou eu que quero, não. É a escola. Não, Tá? tô dizendo, se achar necessário usar agora, eu entro no celular aqui agora, pô. Olha só, gente, vamos lá agora para a página aqui. 78, deixa eu achar aqui. É 78 mesmo? Tô achando aqui, peraí, deixa eu só encontrar. Ah, tá. Eu coloquei 78, mas não é aqui na 78. Eu acho. Deixa eu só me encontrar aqui. Ah, não, é 78 não, 76. Aqui. Página 76. Vão surgir, então, aqui na página 76, em relação a Tomás de Aquino, né, a construção, né, dessas ideias, continuando, né, ele vai falar a diferença dos argumentos filosóficos relacionados à religião, ok? Então, nós vamos ter que compreender, para a realização do nosso VHA o argumento ontológico, cosmológico e teológico.
ok? Nós vamos ter essa questão relacionada a essas ideias filosóficas aqui, tá? Então, o argumento ontológico é aquele argumento relacionado à religião, onde a perfeição, essa ideia de perfeição, né? Ela, de certa forma, esses atributos relacionados à existência de Deus, essa ideia de perfeição, de certa forma, acaba afirmando que o ser perfeito, o raciocínio, a ideia e a perfeição absoluta encontram-se na presença de Deus. Segundo o argumento teológico, então, sempre ao tentar entender, sempre ao tentar compreender a figura de Deus, nós temos que partir da ideia do perfeito, tá? E toda vez que a gente compreender essa ideia do perfeito, o único que vai possuir todos os atributos possíveis da perfeição, né, que de certa forma a ideia da existência, a ideia perfeita e completa seria a figura de Deus. Então, segundo o argumento ontológico, é compreender e tentar buscar a ideia do perfeito, e essa máxima perfeição, a ideia, a compreensão, segundo o argumento teológico, é a própria figura de Deus. Ok? Quando chega no século XIII, né, Tomás de Aquino ele vai retomar um pouco a ideia lá de Aristóteles, do motor imóvel que nós falamos, que é o princípio de todas as coisas, e vai reelaborar essa ideia do argumento conhecido como argumento cosmológico. E aí ele fala, né, já é realmente necessário que haja uma primeira causa do universo, né, senão não teríamos uma compreensão das coisas, mas, segundo ele, para haver essa causa primeira, que seria Deus, ele fala que os outros argumentos a favor da existência de Deus não substituem a fé, mas vão confirmar a fé. O que São Tomás de Aquino está falando aqui? Que o argumento cosmológico é aquele argumento baseado na ideia do motor imóvel de Aristóteles, e toda a ideia e toda a razão e toda a explicação que fuja um pouco dessa questão, vamos dizer assim, filosófica racional, não quer dizer que está contestando a figura de Deus, pelo contrário, tá? Afirmando esse conceito. E por último, não menos importante, nós temos o argumento teológico, que é aquele raciocínio que vai falar, né, que vai compreender essa ideia do ser divino, mas que ele fala que essa organização, né, o próprio ser humano, né, eles não criaram a si mesmos. Então, essa organização tão perfeita, essa ideia desse mundo que tudo se encaixa, que tudo é organizado, só poderia ser criado por um ser superior, e esse ser superior seria Deus. É um pouco complicado, mas a gente tem que fazer leitura para tentar compreender e que isso permaneça, né? Pelo que eu entendi, as VHAs elas vão ser aplicadas nas aulas ao vivo, tá? Vocês vão começar a fazer alguns testes, assim. A gente vai abrir aqui e falar assim, vamos lá, gente, envia o link e falam, abram o link e respondam agora, tô aqui. E aí todo mundo vai responder, mas estando aqui. Para chegar o mais próximo da realidade possível, né? Eu acredito que foi por isso, né? Não acredito que alguém tá achando que vocês vão colar. Não é isso, né, gente? Até porque dá para colar independente de qualquer coisa, né? Se quiser. É só para formas dá para colar. Mas é só para tentar trazer. Por isso que eu tô falando com vocês. É só para tentar trazer para uma questão assim mais próxima à realidade. Ok? Depois nós vamos para... Agora sim. É aqui? Deixa eu ver aqui se eu tô certo. Tá. Muito boa essa daqui. Essa aqui bem tranquila. Nós vamos falar sobre essa relação da fé e da razão no pós-Idade Média. Logo aqui.
E aí, gente, o que que a gente vai ter que compreender para essa questão? Nós vamos focar principalmente no conceito e no pensamento de Blaise Pascal, onde ele vai afirmar que, ao pensar Deus, ao falar sobre a perspectiva divina, né, ele não tenta em nenhum momento comprovar a existência de Deus como os outros filósofos. Isso a gente está falando já do século XVII, né? E aí, de certa forma, ele acredita, de certa forma, que a alma humana ela teria dois destinos básicos, Blaise Pascal. Ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Não tem outro caminho. E aí, no entender de Pascal, ele fala que este caminho dependeria muito de uma razão e de um pensamento individual de cada um. E ele fala que cada um tinha que decidir, né? E ele fala que, na verdade, acessar ou não o céu era como se você fizesse uma aposta. E ele fala que esse jogo consistiria da seguinte forma: olha, se você acredita em Deus e estiver certo, o que é que você ganha? O paraíso. Olha que maravilha! Se você acredita em Deus e estiver errado, o que você perde? Nada. Não vai perder nada, ok? Se não acredita em Deus e estiver certo, também nada perde. Agora, se ela acredita em Deus e estiver errada, ganha o inferno. Então ele fala assim, é melhor você acreditar em Deus, porque se não existir Deus, tá, você não perde nada. Mas vai que existe. Você ganha o paraíso. Não é uma aposta boa para a gente fazer? Conseguem compreender a linha de raciocínio de Pascal? É exatamente essa. Você acredita em Deus. Não sei se eu vou acreditar em Deus. É complicado, né? Acredita, cara. Você vai ganhar um paraíso. Nem sei se isso existe. E se existir? E você ganha mesmo um paraíso. Então, ele tentava afirmar, né, ou na compreensão filosófica dele, ele queria dizer assim, gente, qual é o problema? Acredita aí em Deus. Você vai ficar arrumando problema para você mesmo? Vai que existe mesmo um paraíso. Você é salvo, somebody love, que maravilha. Conseguiram compreender? Ou seja, o resumo do pensamento de Pascal é bem tranquilo, não é uma aposta. Por isso que ele forma esses 4 pontos que nós colocamos aqui. Se a pessoa acredita em Deus e está certa, ganha o paraíso. Se ela acredita em Deus e está errada, nada perde. Se ela não acredita e estiver certa, não perde nada. Se ela não acredita e estiver errada, vai para o inferno. Então, melhor coisa é acreditar em Deus. Porque se você estiver certo ou errado, o que você pode obter em relação a essa crença é muito, né, para você não acreditar. De boa? Passando. Depois nós temos... Deixa eu ver aqui. Página 77. Deixa eu só me encontrar, gente. Acho que eu me encontrei aqui. Nós vamos falar então aqui sobre sobre o filósofo William James. Vou marcar aqui. Foco só no pensamento dele, né? Que ele vai defender essa fé voluntária, né? Ele vai afirmar que da relação do ser humano com Deus, mas por meio de uma escolha, ou seja, crer ou não em Deus, de certa forma, deve estar relacionado com uma questão pessoal que ele vai chamar de questão ou opção vital, né? E o que seria isso? Essa questão vital, para ele, devem ter 2 caminhos, né? Plausíveis, segundo ele, né? Quando a gente tenta compreender essa ideia da escolha vital, ele dá um exemplo. Se uma questão vital é, por exemplo, assim, em uma madrugada fria, em uma área perigosa, longe da minha casa e de conhecidos,
Ou escolho procurar um hotel para dormir, ou escolho ficar em um ambiente público aberto, aceitando os riscos envolvidos. Ou seja, diante de uma afirmação, uma teoria, após a investigação, ou aceito ou não aceito. Ele tenta afirmar dessa forma. Ou seja, a questão vital é uma questão de posicionamento da pessoa em relação a isso. Então, para ele acreditar em Deus e, de certa forma, buscar refúgio em Deus, era como se você estivesse numa madrugada e fala assim, ó, você quer ficar num hotel lá, direitinho, bonitinho, ou você quer ficar aqui na rua exposto a tudo? Então ele fala que a crença em Deus era uma crença de uma relação, de uma opção vital, de uma questão vital. Ou seja, acreditar ou não nas teorias divinas, acreditar ou não em Deus, no entendimento de William James você quer ficar seguro ou exposto? Ok? Então ele vai falar que a escolha nesse tipo da questão vital, ela é inevitável. Todo mundo tem que fazer sobre isso, né? Ou seja, por exemplo, quando a gente vai ouvir ou não uma música, não corresponde a uma escolha vital, né? Porque eu posso, isso não vai me influenciar de certa forma. Então, toda vez que a gente está relacionado numa questão vital, as alternativas são aquelas relacionadas vida ou morte. Ok? Então, aceitar ou não Deus, aceitar ou não a figura divina é uma questão vital, segundo William James, porque é uma questão de vida ou morte. Ou seja, a melhor forma, então, é tentar aceitar disso. Ele fala que, não quer dizer que essa escolha ela seja irracional, né? Na verdade, é uma escolha tomada pela verificação, que ela é racional, mas acreditar ou não em Deus seria uma escolha nem racional nem irracional. Seria, então, um terceiro tipo de escolha, que ele fala que é uma escolha vital, que é uma tomada de posição. Ele fala que essa escolha vital, de vida ou morte, não é uma escolha que nem busca a racionalidade, nem a irracionalidade, que é simplesmente uma tomada de posição diante dos fatos. É escolher estar abrigado ou estar exposto na rua. Né? E aí, essa é a questão que ele fala dessa opção vital. Ok? E é isso que vai cair nas nossas VHAs. Nada mais do que isso. Dúvidas, inquietudes? Então não vai cair capítulo 8, ficou só 9 e 10, não é isso, Flávia? Só 9 e 10, só o que nós marcamos. Tentei resumir o máximo para não ficasse muito conteúdo, até porque eu sei que esse conteúdo de filosofia e Idade Média é muita coisa, né? E é isso, tentei resumir. De boaça, fazer a chamada para eu liberar vocês, porque eu preciso saber quem está aqui ou não, né? Já que eu fiz a revisão. Vamos lá. Começando pela primeira série A, quem for terminando, quem for fazendo a chamada já pode ir saindo, tá? Ana Gabriele. Presente. Pandolfi. Presente. Bianca. Presente. Henrico. Esté tá aí, Flávia tá aí, Gabriel Dazi. Gabriel. Gonçalo. Gustavo tá aí que eu vi. Laila. Eu. Lívia. Presente. Lucas. Presente. Marina. Presente. Matheus e Ney. Murilo. Aqui. Qual que é a sua senha, Vitor? Silêncio. Sua senha? Ei, silêncio. Pedro Henrique. Buffon. Presente. Oh, meu Deus, velho. Você tá escondendo alguma coisa de mim? Se vira, então. Ok. Pedro Nunes. Rafael. Cesana. Rafaela Bobbio.
Rânia. Oi, tô aqui. Sara Andrade. Presente. Sara Gripa. Presente. Primeira série B. Amanda. Aline. Presente. Ana Clara. Presente. Antônio. Presente. Arthur Machado. Beatriz. Caio. Presente. Cassiana. Presente. Davi. Diego. Presente. Eduardo. Eric. Gente, vocês informam, por favor, ao pessoal que faltou, que vocês têm contato, que aconteceu revisão de conteúdo, para eles olharem o vídeo no YouTube, tá? Isadora. Tô vendo aqui, Isadora. Júlia Piana. Presente. Júlia Kozlop. Lara. Presente. Lorenzo. Presente. Luiz Felipe. Maria Eduarda. Presente. Maria Luísa. Presente. Matheus Celestrini. Pedro Flores. Pietra. Tô aqui, professor, só que você me mutou. Tô aqui. Pietra. Presente. Samuel. Vitor Presente. e Júlia Araújo. Júlia? Foi isso, gente. Tchau, tchau. Semana que vem a gente se vê. Qualquer dúvida, manda no zap, tá?